Eu já coloquei as minhas vestes brancas. A paz seja convosco, irmãos. Nós estamos aqui no nosso 11º dia do propósito e eu gostaria de convidar todos vocês que estão assistindo o vídeo a clicar no link, da mensagem que nós compartilhamos pelo WhatsApp, para você visitar o nosso canal no YouTube, para você fazer a sua inscrição, para você curtir esse vídeo e compartilhar com muitas pessoas. E você ativar lá aquele sininho para você receber todas as notificações de todos os vídeos, para você estar sempre sendo abençoado a cada momento. Antes de falar do tema de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta, Quantos aqui, quem são as pessoas da igreja que você entende, na sua opinião, que devem ser cheias de Deus? Às vezes a resposta pode parecer óbvia para alguns, mas para muitos, na verdade, de nós, a gente pensa assim, que os pastores e líderes precisam ser cheios, precisam ter autoridade, Mas o chamado de Deus é para todos nós, Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, o nosso tema de hoje é sobre fortalecimento espiritual, E nós precisamos falar sobre essa questão de uma maneira ampla. O fortalecimento espiritual não é para a liderança, para aqueles que estão à frente, para aqueles que são mais visados, mas é para todos nós. Todos nós precisamos nos fortalecer no poder de Deus, nos fortalecer na presença de Deus. Então, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 6 e 7, a palavra de Deus compartilha com a gente o seguinte: há muitos dons, uma diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que opera todos esses dons em todos. Então, assim, irmãos, com relação a esse versículo, falando sobre dons espirituais, os dons espirituais, eles são um sinal, de que alguém está cheio do Espírito Santo. Porém, assim, esses dons nós recebemos para servir. A Bíblia nos ensina que todo dom é ministrado para proveito da igreja, é operado em nós para que a igreja seja edificada, para que o reino dos céus seja edificado. Então pensa comigo, para que Deus vai encher um vaso para guardar ele, para deixar ele preservado com aquela água ali, como às vezes a gente faz, quando falta água em casa? Não existe, Vaso vazio, vaso sem utilidade, vaso guardado é um vaso vazio. O vaso que é cheio, ele é cheio para usar para o proveito de muitos, para ser usado por muitos. Então, assim, se você agora já entende, quanto que nós precisamos ser cheios de Deus, todos nós, independente da posição que ocupamos, todos os filhos de Deus, os cristãos, precisam ser cheios do Espírito Santo. Aí talvez você me pergunte, mas como eu posso ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia nos ensina, nesse versículo, que todos os dons são operados pelo mesmo Espírito. Quem é esse Espírito? É o Espírito Santo de Deus, que opera tudo em todos nós. Então, com certeza, o segredo para você ser alguém cheio do Espírito Santo é estar perto de Deus, é se aproximar do Espírito Santo. Agora há pouco eu falei do vaso cheio. Se você vê alguém manifestando muitos dons, se você vê alguém através desses dons servindo a igreja, servindo as pessoas da família, servindo no trabalho, porque não é só na igreja, para proveito. O reino dos céus não é só a igreja que é a comunhão com os irmãos, a congregação. O reino dos céus está em nós e nós levamos ele a vários lugares. E a gente pode manifestar ali através dos nossos dons, servindo em todo lugar que eu estiver. Então, se você vê alguém assim, muito provavelmente ele está cheio do Espírito Santo. Mas assim, irmãos, as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas têm feito renúncias todos os dias. Elas têm feito renúncias e sacrifícios. Não é fácil. Às vezes você tem uma rotina tão corrida, a vida hoje é tão acelerada, e a primeira coisa que as pessoas sacrificam é a vida com Deus. Então muitas pessoas que estão por aí cheias do Espírito Santo, fazendo a diferença, fazendo coisas maravilhosas em Deus, você for conversar, você vai ver a renúncia que elas vivem de oração, A gente não vive para fazer a nossa vontade, para fazer o que a gente quer, quando a gente quer. Às vezes a gente até fica impactado, O meu tempo não é meu, Eu não decido o meu tempo, mas a Bíblia fala, Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, para a gente viver uma vida cheia do Espírito Santo, a gente precisa estar renunciando, vencendo as desculpas que a gente coloca, muitas vezes, para não estar aproveitando os momentos de estar na casa de Deus, para ter uma organização, um tempo com Deus diariamente, investir em leitura da Bíblia, investir em você mesmo através da leitura da Bíblia. Então, assim,
se você entende agora que você precisa ser cheio do Espírito Santo, você entende que é se aproximando de Deus que você vai conseguir ser cheio, é desenvolvendo uma intimidade, se organizando para desenvolver uma intimidade, então você não pode mais aceitar desculpas. Você não pode mais deixar que nada se coloque entre você e essa vida cheia do Espírito Santo. A gente vai fazer renúncias, a gente está fazendo 21 dias de propósito, não é fácil, a gente está aqui na igreja toda noite, a gente está buscando a Deus, orando, vivendo coisas maravilhosas que Deus está fazendo na nossa vida, né? Mas eu quero que todos nós aqui somos chamados para ser cheios do Espírito Santo, né? Se você por um acaso ainda não começou até hoje a levar um propósito a sério, você está assistindo esse vídeo, eu quero que você saiba que Deus ainda está te chamando para a intimidade, para você decidir viver essa vida de renúncia. Irmão, vale a pena, porque somente nesse lugar da presença de Deus, de intimidade, de busca, é que a gente descobre a verdadeira felicidade. Às vezes a gente despreza essa busca de Deus, essa intimidade com Deus por outras coisas que não nos fazem realmente felizes. Então, irmão, para encerrar, eu quero te dar 2 dicas, né? 2 direções baseadas na palavra de Deus sobre você ter uma vida cheia do Espírito Santo, né? Viver um fortalecimento espiritual constante, né? A gente passa por lutas, vive problemas, nós somos muitas vezes abalados, né, por coisas que acontecem ao nosso redor, conosco. Porém, mesmo em meio a essas lutas, a gente precisa continuar buscando. Às vezes a gente chega, parece que no fundo do poço, mas se a gente não desiste de buscar o Senhor, nós somos restaurados. Então, decida viver essa intimidade, se fortalecer no Espírito, mesmo em meio à crise. Eu não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo, e às vezes a gente acha assim, realmente não tem condições, não dá para mim. É muito problema, é muita luta, eu me sinto muito errado, muito sujo. Eu não tenho como ser fortalecido. Como é que eu vou ser forte no Espírito com tanto problema? A Bíblia fala que é nessa hora em que a gente se sente tão fraco, ela nos convida a ser forte. É nessa hora que é a hora de decidir, de você buscar mais a Deus. É a hora de você se fortalecer, porque é nessa hora que você está caído, abatido, que Deus tem prazer de vir e te renovar. Quantos já não viveram isso? Achando que era seu fim, né? E finalmente, quando você busca a Deus, você é renovado, revigorado. Então, independente da situação que você está vivendo, Deus está te chamando para viver um fortalecimento espiritual constante. Então, a primeira dica a primeira direção baseada na palavra de Deus é: trate sério com o pecado. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, né, você vai ver a palavra de Deus nos dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Irmãos, não é pastor que tem que ser santo, não é líder que tem que ser santo. Todos os filhos de Deus precisam tratar sério com o pecado. Se você tem um pecado que você não consegue vencer, que você não consegue avançar, não se conforme com isso e faça dessa a sua grande desculpa. Procure uma pessoa que seja referência em oração na sua vida, seja seu líder, uma boca de Deus, um canal de Deus na sua vida, e compartilhe, não guarde mais, compartilhe. Peça oração, porque assim a Bíblia diz que se nós confessarmos e orarmos, nós seremos curados. Creia nisso. Então não se conforme com o pecado. Decida romper com a história do pecado na sua vida, e você vai viver uma vida em santidade, lutando contra o pecado, e você vai ser constantemente fortalecido. No meio dessa luta, todos os dias renovado e fortalecido. E a segunda e última dica que a gente tem para dar para você viver uma vida cheia do Espírito Santo é: leve o seu tempo a sós com Deus a sério. Né? Quem já ouviu essa expressão durante os dias do propósito, né? TSD, que a gente está lendo todos os dias praticamente nos textos, né, compartilhados. E essa questão do tempo a sós com Deus é muito séria, irmãos. Você não tem desejo, vontade de estar na presença de Deus, isso acontece, mas nós precisamos decidir, tomar decisão, nos organizar, entender que se eu não ler, que se eu não orar, eu vou morrer, é o meu fim. E quando eu estou no fundo do poço, eu acho que a hora de desistir é nessa hora de abrir a Bíblia e receber a palavra de Deus para a minha vida, receber a vida de Deus. É essa hora de confessar um pecado e receber a unção, ser curado. Então, leve a sua vida com Deus, seu tempo a sós com Deus, a sério. Entenda que amar a Deus acima de todas as coisas não pode ser da boca para fora. Então, se eu decido orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, lutar pelo meu tempo com Deus, eu estou levando a minha vida com Deus a sério e eu estou vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Então, são essas 2 direções baseadas na palavra. Trate sério com o pecado e leve a sério sua vida com Deus. Coloque Deus no centro da sua vida.
Porque Deus está nesse dia construindo as bases de uma igreja poderosa em Deus, que vai viver coisas sobrenaturais, que vai viver as grandezas de Deus. Para isso nós precisamos ser fortalecidos no nosso espírito, na presença de Deus. Amém.